4h24, o Zaidan hoje teve, como todas as segundas-feiras, divulgação pelo Banco Central daquele boletim Focus, né, pesquisa feita com integrantes ali do mercado financeiro, sobre perspectivas para a economia brasileira, enfim, inflação, crescimento e tudo mais. E o mercado financeiro elevou mais uma vez a estimativa de inflação para 2025 para 5,68%. Os analistas também mantiveram em 2,01% a projeção de crescimento do produto interno bruto deste ano, ou seja, menor do que nós tivemos em 2024. A inflação, a estimativa passou de 5,65 para 5,68 a inflação em 2025, acima, né, do teto da meta do Banco Central de 4,5%. Inflação, né, que está no radar aí do governo federal. O governo tenta de todas as formas conter principalmente o preço dos alimentos. O presidente Lula pressionou na semana passada para que os governadores zerassem o ICMS da cesta básica de alimentos. O governador de São Paulo ontem, inclusive, postou um vídeo na internet que está fazendo o dever de casa, zerou ali a alíquota do imposto aqui no estado de São Paulo, mas também criticou o governo, pedindo responsabilidade fiscal, respeito às finanças federais. E essa questão do Lula de pedir para que os governadores zerem o ICMS que está gerando um burburinho entre os governadores, Aidan. Tem muitos achando que o governo está tentando terceirizar a perda de popularidade com os governadores, exigindo algo a partir de medidas que são locais ou estaduais que não caberiam ao governo federal. Ainda não há uma posição central fechada pelos estados. Alguns já reduziram, né, a zero, como São Paulo, Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, o Piauí também reduziu, Paraná. Mas não existe um movimento em massa nem para criticar nem para baixar, Zaidan. Os governadores ainda estão naquela crítica de bastidores, viu? A Minas Gerais foi contra, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás. Uhum. E não por acaso todos que fazem oposição aberta ao governo do Lula. Eu tenho por princípio, viu, Panvec, que o que está na cesta básica não pode pagar imposto. Tem de ser isenção total, o que está na cesta básica. O impacto da inflação de alimentos para o pobre é devastador. Uhum. Porque grande parte do seu orçamento, do orçamento familiar, é para comida. E aí você tem, claro, aluguel, o transporte, eletricidade, aquelas contas que são incontornáveis, você tem de enfrentar, né? Não dá para você não pagar. E quando sobe alimento, e não é que subiu o filé, né? Subiu tudo, subiu o óleo de soja, que é o mais utilizado, é o mais popular, porque é o mais barato. Subiu muito. Eu vi hoje o Japão, não sei se você viu essa notícia, Panvec. Uhum. O Japão, por exemplo, pela primeira vez está usando o seu estoque, são milhões de toneladas de arroz que o Japão tem estocado, para situações como a atual. Os preços dobraram. E você sabe como o arroz é importante para o japonês, né? Uhum. No dia a dia. Sim. 100% de aumento. Então, eles vão leiloar uma parte dos estoques. E o Brasil deixou de ter estoque regulador. E a importação, ela é efêmera. Ela tem um efeito efêmero, porque a longo prazo, se você mantém por muito tempo a alíquota zero para produto importado, você vai desestimular a produção aqui dentro e vai se tornar dependente de importação. E muitas vezes produtores que têm dumping, que têm subsídios no seu país de origem, enquanto que o produtor nacional enfrenta uma série de impostos, de burocracia, de falta de estrutura. Aquilo que o João Mir falava, a soja brasileira, por exemplo, que nem é o caso, ela não entra nessa. Mas a soja brasileira é a mais barata até atravessar a porteira. Depois que ela atravessa a porteira e começa a depender da estrada, do porto, do armazém, ela se torna mais cara que a dos Estados Unidos. Então você tem uma carga de problemas que o produtor aqui enfrenta. Agora, essa história dos subsídios, do ICMS, da mesma maneira
que o governo terceiriza, os governadores, todos esses que eu citei, Zema, Caiado, o Cláudio Castro, eles querem é que piore a situação. Uhum. Não é? Exato. É um jogo político, pô. É um jogo político que não vão zerar. Mas há vários fatores que indicam a possibilidade de você estabilizar diversos preços de alimento. Mas, por decreto, ninguém segura a pressão inflacionária. E a economia, há essa ideia, né, de que o problema da inflação no Brasil é excesso de demanda. Isso é ridículo. A demanda no Brasil é baixíssima para o potencial da economia brasileira. Nós temos um problema de oferta. E quando você sobe a taxa de juros, o Panvec tem capital. Aí ele fala, eu vou investir na produção de ovos, ou na produção de arroz, ou na produção de parafuso, ou eu vou colocar no banco, ficar sossegadão, recebendo renda. Aí a Selic deve chegar agora a 14,25, você vai fazer o quê? Você vai pôr no banco. Né? Lógico, você não tem problema, não tem risco, não tem folha de pagamento, não tem nada. Você recebe aquele dinheiro com juro altíssimo, a segunda maior taxa real de juros do mundo, sem os riscos que existem na produção. Então nós temos problema de oferta, falta poupança interna, falta investimento produtivo e, claro, o problema da dívida pública. Toda vez que o juro sobe, e agora, hoje, cada vez que sobe 1 ponto percentual a taxa de juros, você acrescenta 55 bilhões de reais à dívida pública. E o Banco Central diz que a preocupação dele é a dívida pública, porque ela provoca esses déficits que são inflacionários. Só que o aumento da Selic tem impacto negativo na dívida pública, aumenta a dívida pública. Nós estamos num labirinto, né, Panvec? Não, totalmente. E hoje no evento no mercado financeiro do dia, né, porque os números estão caracterizados pela tensão hoje, com o Bovespa caindo 0,94%, o dólar subindo 1,10%, valendo 5,85%, estão as expectativas sobre o governo dos Estados Unidos e os efeitos do tarifaço de Donald Trump sobre a economia americana, a possibilidade de recessão por lá, deixando todo mundo nervoso ao redor do mundo, com então impactos diretos no mercado de câmbio e também no mercado de ações aqui no Brasil. Mas aí, Panvec, me perdoe, claro. há duas consequências que podem ser muito boas para o Brasil. Uma é ganhar mercado. Sim. Porque por exemplo, a China, o que a China fez? Ela fez uma lista de produtos dos Estados Unidos que serão sobretaxados. Todos os produtos que a China listou, ela sabe que encontra com outros fornecedores. Ela não vai deixar de receber aquela mercadoria, ela só não vai receber dos Estados Unidos. E o Brasil pode suprir boa parte dos produtos que estão naquela lista. Segundo, se há o risco de desaceleração da economia americana, a tendência é que não elevem a taxa de juros lá. Uhum. Se não elevam a taxa de juros lá, a procura por dólar será menor, porque os títulos do Tesouro Americano ficarão menos atraentes. Dólar menos procurado é uma fonte a menos de pressão sobre a inflação no Brasil, né, Panvec? Exato. Porque como as commodities são cotadas em dólar, tudo gera uma pressão inflacionária. E um cenário melhor nesse campo certamente era tudo que o governo esperaria neste momento, né, Zé?